de manter as escolas abertas, as aulas presenciais para os alunos da rede privada. Continuamos trabalhando nas vias administrativas e jurídicas, sempre diligentes nas questões que afetam nossos filhos. Muito já fizemos graças à colaboração de todos, mas ainda há muito por fazer. Conheça melhor a APAEP através do nosso site www.apaepcampus.org ou pelo Instagram @apaepcampus. Lute hoje pelo futuro do seu filho amanhã. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 22 de junho de 2022, começa agora pela Folha FM mais um Folha no Ar, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode interagir e participar, né, conosco deste programa. Estaremos daqui a pouco com esse programa também editado em podcast, e eu tenho certeza que hoje, com o conteúdo aí do nosso entrevistado, muita gente vai querer ouvir esse programa ao longo do dia, ao longo da semana, até no fim de semana, para entender sobre o tema que nós vamos falar aqui daqui a pouco, e já já a gente comenta. E logo mais, reprise na Plena TV. Então você tem aí todas as plataformas para acompanhar a edição de hoje do Folha no Ar. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje tempo bom. Estamos no inverno brasileiro e a temperatura até subiu um pouco em relação à semana passada. E sobe hoje, a máxima chega a 30 graus, a mínima é de 17. Agora faz 19 graus aqui no centro de Campos e tem neblina para você que vai transitar aí, principalmente pelas BRs que cortam aqui a nossa região, a 356 e a 101, né? Atenção redobrada e a sinalização devida, aí ande com os faróis baixos acesos, né? Sempre, aliás, na BR tem essa lei, essa norma, se bem que os carros hoje têm uns sinalizadores automáticos, você já, né, tem aquilo durante todo o tempo, e de fato bom, mas com neblina é melhor ainda você usar sempre o farol baixo. Mas não há previsão de chuva. 19 graus agora aqui no centro da cidade. Hoje, com o Arnaldo Neto, nós vamos conversar com o Renato Davi Clark. Ele é graduado em Direito, também da Academia, né, da MAN, né, da Academia Militar das Agulhas Negras. E lá ele tem o curso de administração, mas ele vem para falar com a gente sobre a LGPD. Muita gente já deve ter ouvido falar, e os empresários, alguns já atentos aí, né, devem ter ouvido falar, já devem estar se adequando, mas nós vamos bem que descomplicar essa tal de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que vem para beneficiar tanto as empresas quanto os consumidores. E principalmente, claro, né, tem exemplos que a gente vai citar aqui, nós vamos mostrar, e o Renato ele fala de forma muito simples, mas extremamente profunda, sobre os efeitos dessa lei. Vamos saber sobre a responsabilidade que as empresas, a partir de agora, devem ter com os dados dos seus clientes, né? A forma de captar esses dados, a forma de manter esses dados, de compartilhar esses dados. Olha como é que vai se aprofundando. E também de eliminar esses dados, caso eles não sejam necessários mais. Então, ou até mesmo de mantê-los devidamente arquivados, protegidos,
Porque hoje quem tem uma carteira de clientes aí com todos os dados, ele tem uma mina de ouro. Vamos assim no popular. Essa história de farmácia, pedir nosso CPF, pedir o nosso plano de saúde, em que implica, por exemplo, eu dar o meu plano de saúde para aquela farmácia ali. Tem um caminhão de exemplos aqui e a gente quer contar com você, com o seu exemplo também, participando, interagindo aí conosco no Face, postando ali algum problema que você já teve, ou até mesmo algum benefício que você já teve com a Lei de Proteção a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E tem aí uma infinidade de perguntas para a gente fazer, o Renato, mas ele veio da MAN, ele está preparado. Quem passou pela MAN, aliás, entrar na MAN já é um mérito honroso demais, né? E sair com louvor é outro incomparável. Então, Renato, seja bem-vindo, já vamos trazer o seu bom dia. Vou te chamar de senhor, não? É capitão, mas tá novo. Então vamos lá, e atenção os empresários também, atenção aí CDL, a SIC, Carjopa, todas as entidades que são do setor, para que possam entender um pouco mais, né, sobre essa LGPD. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, agora com o Plínio Bacelar Vacina. A Plínio Bacelar Vacina, né, que é a clínica especializada em vacinas. Mantenha aí o seu cartão de vacinação em dia. Na capa de hoje do jornal Folha da Manhã, quarta-feira é dia do jornal circular nas bancas e também nas casas dos assinantes, já desde cedo, e vem trazendo aqui como manchete principal: aumento do Vale Alimentação por faixa salarial em Campos. Proposta encontra resistência na oposição, que quer ajuste linear e gera expectativa no comércio. A lógica é, se vai dar aumento até o teto máximo, né? Que é de 3.400 e um pouco, né? Mas a prefeitura entende que prefere, ou é melhor para os seus cofres também, no escalonado. Vamos entender. Prestadores de serviço da Enel param atividades, direitos trabalhistas, e aqui eles seguram uma faixa trabalhadores da Medral em greve pelos seus direitos trabalhistas. Manifestação de funcionários da empresa Medral realizaram um ato na 28 de março, nesta terça-feira. Está aqui na capa do jornal Folha da Manhã, aprovada na sessão redução do ITBI indicada pela Câmara. Anúncio da Petrobras, investimento de 16 bilhões para a bacia de Campos. E ainda, aqui na Folha 2, só antes da gente voltar ali ao parte superior da Folha, retomada da Expo Agro com grandes shows. Barões da Pisadinha, Gustavo Lima, Jorge Mateus, Pichote, Zé Vaqueiro estão entre os que vão se apresentar. Futuro de Garotinho na pauta do TRE, página 4, no ponto final, entenda em que situação o Garotinho pode não concorrer às eleições caso haja um julgamento contrário aí ao seu envolvimento naquela operação Chequinho. Mais tarde o Arnaldo comenta. Vladimir e Dibs positivos para a Covid, o prefeito de Campos e também o nosso querido Dibs Hawaii, né, tá com Covid, e aqui na página 6 vem relatando. Entre outras notícias, a prefeitura comemora a recuperação de crédito, né, é um ajuste de contas, e nos bastidores no Rio, crise entre Castro, Reis e Bacelar por vaga no TCE, Tribunal de Contas do Estado, executado à luz do dia em frente ao ENF. É a violência, né, que assola aí a nossa
região também. São 7h15 em Campos. Hoje, então, como nós já anunciamos, temos a satisfação de receber aqui o Renato Davi Clark. Ele é graduado em Direito, é formado em Administração também e foi, né, estudante e militar da Academia Militar das Agulhas Negras. Saiu de lá como não quis seguir carreira, conforme ele falava, né, seguiu com a patente de capitão. Mas hoje ele não vem para falar sobre o Exército, ele vem para falar sobre direitos, sobre administração e que envolve principalmente todas as empresas e, claro, evidentemente, qualquer cidadão, todos os cidadãos. É sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que antes era a Lei de Acesso à Informação, né? São leis parecidas, né? Parecidas. Mas elas coexistem, as duas permanecem existindo. Permanece então. Meu caro Renato, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado. Prazer, estamos aqui desde cedo batendo um papo, então seja bem-vindo. Muito obrigado aí a todos. E é um prazer estar aqui falando de um tema tão atual, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei jovem, é uma lei que entrou em vigor em 2020, e aqui tem um detalhe interessante, que ela entrou em vigor no auge da pandemia. Então, se nós formos traçar uma linha do tempo, ela entrou em vigor em agosto de 2020, quando nós estávamos no auge da pandemia. Então, a gente estava preocupado como país, como nação, em salvar vidas, em salvar empregos. Então, talvez por isso, ela tenha passado embaixo do nosso radar, vamos dizer assim, enquanto empresários, enquanto empregadores, de modo que somente no ano passado, quando começaram a valer as sanções, as multas, ela passou a ser mais divulgada e os impactos passaram a ser mais percebidos. Então é um prazer estar aqui e a gente poder esclarecer, na verdade, desmistificar bastante a respeito da lei. Descomplicar, que a princípio parece complicada, mas a gente conversava aqui, não é complicado. Inclusive, se aplica para tudo. Se aplica para rádio, para rede hoteleira, para bar, lanchonete, restaurante, para tudo que é lugar. E nós vamos naturalmente entender e saber como que funciona tudo isso e principalmente as empresas que não se adequaram ainda o que devem fazer. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo nessa quarta-feira que é dia de Jornal Folha da Manhã. Se deu tempo de dormir, beleza. Se não deu, deixa para daqui a pouco, depois do programa, naturalmente. Sempre dá um jeitinho, né? Bom dia, Nogueira. Bom dia, Renato. Bom dia, sobretudo, a você, ouvinte da Folha FM. E é um assunto, como você falou, né? Que parece muito complexo e a intenção realmente é essa, a de desmistificar esse tema. E eu vou começando aqui, Nogueira. Embora o jornal hoje tem bastante assunto para a gente falar aí no final. Tem essa questão do Vale Alimentação, que vai ter mais uma polêmica na Câmara, né? Já é aí um barril de pólvora para mais uma questão, porque a oposição vai impor emendas para reajustar um valor linear para todas as faixas salariais. Isso deve ser vetado pela Prefeitura, o veto volta para a Câmara e já tem maioria de 2/3 para derrubar o veto da Prefeitura, ou seja, é uma polêmica aí que vai se arrastar por um tempo. E o comércio vive a expectativa desse dinheiro, que mais dinheiro circulando, né? Porque mais dinheiro, esse cartão de alimentação dá uma folga, entre aspas, no orçamento do servidor público, que vai poder gastar o dinheiro em outros setores do comércio também. Funciona tanto para o setor varejista, no caso dos supermercados, tanto para outros setores do comércio que vão ter aí mais dinheiro circulando na praça, que é o mais importante. Vamos ver como isso vai ficar, porque vai render um bom tempo ainda. Mas vamos ao assunto de hoje, a gente tem muita coisa para falar no final. Lei Geral de Proteção de Dados, Renato. Para quem está ouvindo a gente, nunca ouviu falar, em linhas gerais, de que se trata e a quem se aplica? Tá, excelente. A Lei Geral, vamos passar aqui rapidamente de onde que ela veio, para poder a gente entender a força dessa lei. Ela foi espelhada, ela foi originada numa lei semelhante que foi estabelecida na Europa.
Então é uma tendência mundial, não é uma coisa única do Brasil, né? E ela veio para o Brasil exatamente para poder proporcionar a mesma proteção para o cidadão que a lei europeia. Isso é uma tendência mundial, né? Com a coleta de dados em grande escala, por Facebook, Google, etc., observou-se a necessidade de que a privacidade das pessoas fosse resguardada de alguns cuidados, de maneira que as pessoas não ficassem tão expostas como nós somos hoje. A gente vai ver aqui alguns exemplos. Então, a lei, basicamente, ela vem criar direitos para o cidadão e vem criar obrigação para as empresas, não só empresas, organizações, tanto governamentais, ou seja, a Presidência da República, o Governo do Estado, a Prefeitura de Campos, organizações não governamentais, todo mundo que tem uma folha de pagamento, na verdade, ela abrange todo mundo, não é uma coisa restrita aos clientes. A empresa começa a proteger os dados dos seus próprios colaboradores. Tá? Então, esse é o enfoque da lei. Tá? Como é que ela foi estabelecida? Ela foi criada e ela é bem didática, ela vem listando quais são esses direitos e quais são esses deveres. E ela diz exatamente o que as empresas têm que fazer. O que ela não diz, e aí entra a disciplina do profissional de proteção de dados, é o como. Ela diz o quê? Como é que você coloca aquilo em prática, que é o assunto, o trabalho de um profissional de proteção de dados. Eu não sei se eu respondi inicialmente a sua pergunta. Sim, mas assim, essa questão é uma lei, então, que é mais direcionada aos empresários, especificamente, né? Não é uma lei direcionada à pessoa física, ela é a pessoa jurídica para tratar dos dados das pessoas físicas. Ela é uma lei que ela veio proteger pessoas físicas. Então, a lei estabelece, né, que cada um de nós somos titulares dos nossos dados pessoais. Sim. Então, é como se o seu nome fosse uma marca e você passa a ter direitos em relação a ela. Tá? Então, se a gente fosse fazer uma comparação com o direito do consumidor, as leis trabalhistas, foi bem lembrado aqui, a lei do idoso. Então, são leis que ela tem esse caráter de proteção social, através da proteção do indivíduo, e com isso ela cria, sim, obrigações para as empresas. Né? Então, ela protege a privacidade das pessoas, né? E, através da adequação, as empresas protegem a sua própria reputação, né? Reduzindo riscos, por exemplo. Né? Ou seja, aspectos que eram boas práticas, hoje são aspectos legais. E esse efeito cascata de adequação à lei, ele já vem sendo percebido no mercado, porque as grandes empresas, por exemplo, a Petrobras, elas já exigem dos seus prestadores de serviço que se adequem à lei, por um motivo simples. É lei, parece óbvio, né? Mas aqui nós temos essa questão de lei que pega e lei que não pega. Né? Então, essa é uma lei que ela foi criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, para cuidar dessa lei. Então, a lei vai pegar. Se alguém tem dúvida, é só questão de tempo, né? E perceber os impactos dela aí. E tempo, né? Até uma boa pergunta. Nós estamos num período de adequação. Acho que até o ano que vem, até agosto do ano que vem, as empresas precisam se adequar. E quem não se adequar, o que pode acontecer? Quais são as sanções previstas? Tá. É uma ótima pergunta, né? Na verdade, como eu falei, devido ao Covid, o período de adaptação ele terminou em 2020, hein? Mas isso passou despercebido a todos nós. Né? Em 2021, passaram a valer as sanções. E que sanções são essas? Né? E nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento de dados, que não é só o vazamento. Né? A lei estabelece alguns direitos que, se não tratados, resultam nessas sanções. Então, primeira sanção que tem lá, por um tratamento inadequado de dados, multa de até 2% do faturamento ou 50 milhões, que é um valor expressivo para qualquer empresa. A proibição da empresa de tratar aqueles dados. Então, você imagina uma empresa ficar suspensa durante 1, 2, 3, 6 meses de coletar dados de pessoas. E tem uma sanção que é muito interessante, que é a publicização da infração. Olha só, que interessante. Se o objetivo da lei é proteger a privacidade das pessoas,
E se a infração foi exatamente expor essas pessoas, a lei prevê como uma das sanções que seja publicizado que aquela empresa tratou de forma inadequada os dados, não só, de novo, dos seus clientes, mas também dos seus próprios colaboradores, né? Talvez essa seja uma sanção pior do que uma multa, né? Devido a você ficar com aquilo. No caso, vai devolver quase que com a mesma moeda essa vai devolver com a mesma aí, moeda, exatamente. Exatamente. Nós vamos saber qual empresa que... Né? Você vai ter um cadastro disso, você imagina. Né? Então, eu estava conversando antes aqui, né, o impacto da lei, né, no dia a dia. Né? Vamos falar rapidamente se a lei vai pegar ou não. Né? Então, já existe hoje, foi criado no Código Brasileiro de Ocupações, no CBO, você tem lá a figura do encarregado de dados, que é essa pessoa que as empresas devem ter para cuidar dos seus dados pessoais, fazer a gestão da privacidade dentro da empresa. Foi criado, né, foi estabelecido uma ocupação formal com relação a isso. Então, vamos falar rapidamente aqui. A lei, ela estabelece, esses atores são importantes para a gente compreender. A lei estabelece 4 atores principais. Ela chama do controlador. Quem é o controlador? Eu sou o dono da empresa, eu sou responsável pela coleta daqueles dados, eu sou responsável pela maneira que eles são tratados. Vamos dar um exemplo prático aqui. Né? Eu tenho uma empresa e o meu serviço de contabilidade ele é terceirizado, por exemplo. Ou o meu serviço de marketing, de comunicação, ele é terceirizado. Então, que dados eu compartilho com essas empresas? O que essas empresas fazem com esses dados? Elas recompartilham com outras empresas? Vendem para bancos de dados? Passam para outras empresas parceiras? Então, a lei veio estabelecer regras para isso. Eu, como titular, eu tenho o direito de saber qual a finalidade, qual a necessidade do tratamento daqueles dados. Tá? Então, foi votado esse ano no Congresso e foi aprovado para que a proteção de dados da privacidade fosse elevada à condição de direito fundamental na Constituição, junto com o direito à liberdade, à segurança. Né? Então, isso é um caminho, vamos dizer assim, felizmente, é um caminho sem volta. Tá? E quanto mais rápido as empresas elas perceberem isso, as organizações, de novo, né, eu tive em dezembro, participando dessa conversa, desse debate, com o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Então, que tem o Tribunal de Contas, como órgão regulador, ele tem também que se adequar. Eu estava comentando antes, né, durante os últimos 2 anos, eu trabalhei nessa pauta, nessa área, na adequação da Presidência da República à lei também. Então, ela vale para todo mundo. Né? E a lei pegou. É só a questão das pessoas perceberem mais rapidamente ou mais devagar os impactos, né, no dia a dia. Hoje, toda pessoa, um homem, né, uma pessoa simples, sabe que, como consumidor, ele tem direitos. Né? Isso é uma mudança cultural. Daqui a uns anos, nós vamos saber todos, felizmente, que nós temos direitos de privacidade também. Essa questão de adequação, voltando, você falou, todo o prazo praticamente correu aí dentro da pandemia. Como tudo que aconteceu, não que a gente tenha superado ainda a pandemia, mas estamos num período de maior controle, mas como tudo que ocorreu dentro da pandemia, os prazos foram dilatados. Houve ali uma mudança, uma adaptação, aumentou um pouquinho o prazo. No caso dessa adequação, houve isso também? Nós estamos nesse período aí de dilação de prazo, digamos assim? Não, o prazo ele já foi dilatado, e ele já foi, porque esses prazos eles eram mais curtos, e eles foram dilatados, mas a dilação ela terminou dentro do período ainda da pandemia. Né? Então, o que existe hoje são as empresas já se adequando, mas, enfim, hoje o prazo já acabou, não tem prazo de adequação ainda em vigor, respondendo assim bem diretamente a sua pergunta. Então, as empresas que não estão enquadradas ainda, o que elas devem fazer de imediato? Tá. É importante, primeiro, ter essa conscientização, ou seja, isso é um risco novo para os negócios que não havia antes. Ou seja, é um risco, não só um risco financeiro, como a gente comentou, com relação a multas, é um risco
no nível do business, do negócio, porque as empresas passam a exigir dos seus prestadores de serviço que estejam adequados. Então, empresas com quem eu conversei em Macaé alguns anos atrás, que eu falo 2020, né, a pandemia parece que distorceu um pouco a percepção de tempo, né, mas que esse assunto não era um desafio, né. Já me procuraram depois por estarem sendo cobrados dos seus contratantes a respeito disso. Então, o que a empresa deve fazer? Ela deve procurar orientação especializada. E quem é essa pessoa? Quem é o encarregado de dados, que chama internacionalmente como Data Protection Officer, que é o DPO, que é como a gente for pesquisar na internet, tá? Então, ela deve procurar um escritório, uma empresa que faça essa adequação, porque a adequação ela passa por 3 áreas, é uma atividade multidisciplinar. Existe uma falácia, uma ideia errada em achar que adequação de empresa à LGPD é assunto ou de advogado ou da área de TI. Isso é um erro. Isso é um erro que é fácil de identificar, porque a empresa ela julga que ela está adequada, mas aquela adequação não resiste a um checklist de 20 perguntas. Né? De um checklist de 60 perguntas, ou seja, ela não resiste a uma auditoria, vamos dizer, inicial. Então, é tridisciplinar, vamos chamar assim. Nós estamos falando de gestão, de administração, de mapeamento de processo. Como é que eu vou saber quais são os dados que tenho dentro da minha empresa, por onde que eles são coletados, onde que eles ficam armazenados? HD externo, na nuvem, no pendrive, na planilha de Excel. Então, a primeira parte do trabalho é exatamente desse profissional, é fazer esse levantamento, fazer todo esse inventário e aí aplicar as medidas técnicas, e aí tem a parte de TI, tem as medidas legais, organizacionais, estabelecer políticas, estabelecer regras. Basicamente, não é uma lei de proibição de tratamento de dados, é de proteção. Então, a empresa ela não vai deixar de fazer nada daquilo que ela já faz. Ela não vai ser prejudicada no seu negócio. O que ela vai passar a fazer é conduzir o seu negócio dentro do ambiente de proteção dos dados, de novo, não só de seus clientes, como de seus colaboradores, etc. Então, o passo inicial é procurar uma empresa, procurar um profissional, preferencialmente um profissional certificado, que utilize uma metodologia de maneira que ela tenha a segurança de que ela está pagando e, ao final do trabalho, ela vai estar efetivamente protegida. Porque, senão, você corre o risco de ter susto lá na ponta da linha, ao perceber, ao ser acionado judicialmente, por exemplo, de que você não está protegido. Bom, eu há um tempo atrás eu recebi da ABERT, Renato, até a gente conversava aqui antes, e essa lei específica, uma cartilha específica para o rádio. Aí eu falei, uma lei de proteção de dados, eu vou divulgar aqui o nome do camarada que cometeu um crime, ou isso, ou aquilo. E aí eu fui me aprofundando na lei e depois eu entendi um pouco, mas a coisa embaraçou. Ou, como diz aqui, embaçou. Aí vem a necessidade, que eu queria entender essa mecânica de todas as empresas. Porque nós temos aqui RH, nós temos aqui departamento jurídico, departamento técnico, departamento de engenharia, a gente tem nossos, evidentemente que cada um serviço prestado, outros são efetivados da empresa, enfim. Assim como várias empresas também. E aí, nós temos várias offshore aqui em Campos, que prestam serviço à Petrobras. Tem uma gigantona aí, crescendo muito ali na próximo ao Hospital Feira Machado. Enfim, o que eu quero entender é essa mecânica. Eu tenho que ligar, eu tenho que fazer um contato com um profissional especializado no setor, você já explicou, mas eu quero saber, eu tenho uma MEI, microempreendedor individual, né? Eu tenho que estar adequado a essa lei? De que forma eu vou me adequar a essa lei? No meu caso, eu tenho uma MEI, de fato, é real, e é de publicidade. Aí, inverte aquilo que você falou, eu tenho que proteger os dados da pessoa jurídica.
Ou não precisa? Não, os dados são só de pessoas naturais. Só de pessoas físicas. Ela não abrange pessoas jurídicas. Então, no meu caso, nesse ramo de propaganda, não de marketing, de propaganda. Porque marketing, propaganda e publicidade são distintos, né? Então, assim, como é que funciona mecanicamente a implantação desse sistema na minha empresa, sendo uma MEI ou uma mega empresa? Tanto faz. Tá. E outra coisa, quem é que vai fiscalizar a gente quando vai haver uma fiscalização nas empresas? Quem é que vai aplicar essas multas? Tá, perfeito. Não, a sua colocação ela é excelente, né? A grande parte das empresas no Brasil são empresas de pequeno e médio porte, né? E nesse sentido, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela emitiu uma cartilha para a adequação dessas empresas. É uma cartilha faça você mesmo. Ou seja, o pequeno empresário, né, ele não pode se dar ao luxo, no momento de recuperação da economia, após a pandemia, né, de ter mais um custo, mais um encargo. Então, a ANPD lançou essa cartilha, ela está disponível no site, e ela tem, então, essas medidas básicas de proteção. Enquanto uma empresa de grande porte, ela deve, por exemplo, ter medidas de proteção, de segurança cibernética, etc. Uma empresa pequena, ela ter um antivírus instalado, ela ter um acesso ao computador, já são medidas de segurança técnica adequadas. Ela ter formalizado ali uma política de privacidade, que você informe aos seus clientes que os dados deles não vão ser compartilhados com outras empresas, que após o término do contrato, por exemplo, aqueles dados eles vão ser eliminados após 6 meses. Na verdade, as regras, as próprias empresas, elas podem estabelecer esses limites. Tá? O importante é que esses limites sejam transparentes, que eles sejam informados ao cliente, né? Então, talvez a grande sacada aqui seja que eu, como cliente, de novo, ou como colaborador, eu tenho direito a saber o que vai ser feito com o meu dado. Olha, contratando a sua empresa, após o término do contrato, esses dados vão ser mantidos comigo por 6 meses, caso você queira renovar o contrato. Após isso, eles vão ser eliminados. Tá? E eles vão, se você quiser fazer um novo contrato, ele tem que ser refeito. E você perguntou com relação à fiscalização. Bom, a fiscalização, ela vai ocorrer por essa autoridade nacional, que ela está se estruturando. Mas eu acho que a fiscalização, ela não é um risco maior. O risco maior hoje é a judicialização. O risco maior, o que tem se visto, são ações individuais, né, contra empresas, devido ao tratamento inadequado dos dados de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Ou seja, não é o órgão fiscalizador. E você tem vários julgados já nesse sentido. Uma busca no Google facilmente levanta isso aí. E como exemplo aqui, né, porque a gente fica meio fosfórico, né, a gente falar. Já existe um movimento em alguns, né, setores, de você fazer uma ligação de ações trabalhistas com ações de tratamento inadequado dos dados daquele trabalhador. Então, você já tem um risco para as empresas aí. Tá? A maneira de se, de novo, né, a maneira de se proteger disso é buscando a adequação. Não existe um outro caminho. Então, eu vejo hoje, respondendo a você aqui, a judicialização como um risco maior do que uma ação fiscalizadora da autoridade nacional. Ou seja, no caso serão... desculpa. No caso serão mais de 200 milhões de fiscais, então, fiscais, que somos nós brasileiros. Exatamente. O grande órgão fiscalizador vai ser esse, como ocorre hoje com o direito do consumidor. Uhum. São 7h39, Arnaldo, podemos fazer o fechamento desse bloco, mas deixa eu colocar uma pergunta aqui. Tem já ouvinte aqui interagindo com a gente, também vamos passá-la para você, Renato. Cara, isso não veio tarde demais, não? Porque se você fizer realmente um levantamento, Renato, aliás, você falou isso, o Google
o Google sabe mais sobre a nossa vida do que a gente. Muito mais. E se for colocar frente a frente o namorado e a namorada, aí dá problema. O marido e a esposa, dá problema. Porque o Google sabe mais sobre a minha esposa do que eu. Tipo assim, vamos lá. Qual a cor que a sua esposa mais gosta? Qual o prato que ela mais gosta? Jamais me arriscaria a responder aqui. Você vai, Arnaldo, nesse pinga-fogo aí? Mas não entro nessa mesmo. Rapaz, eu tenho 32 anos de casamento, não boto nem um pé perto. E olha que a gente conversa sobre o que cada um gosta e tal, mas não veio muito tarde, porque, poxa, claro que vai regulamentar, né? Antes tarde do que nunca, você pode responder. Mas o que eu estou dizendo... E aí, depois, mais tarde no programa, a gente vai citar exemplos dessas farmácias e tal. Poxa, meus dados já estão mais expostos do que... Né? Não, isso é verdade. Isso tem esse movimento, né? Ele ganhou importância, ele se tornou mais óbvio, que é o que você está questionando, mas isso não é tão óbvio. Por que isso não veio antes? Com o crescimento exponencial da digitalização da nossa vida, né? Quando eu clico no Google, quando eu clico no Facebook, eu estou pesquisando alguma coisa, o produto sou eu, pessoal. Eu sou o produto. É o meu clique, é a leitura, é a análise da onde eu estou passeando, que eu estou checando, quanto tempo que eu estou olhando cada notícia. É isso que é vendido. Né? Esse é o produto deles. Quando eu acho que eu estou comprando, eu estou sendo vendido, o produto sou eu. Isso é muito pesado, isso é muito sério, né? Vou dar um exemplo aqui. Tem um minuto para dar um exemplo? É muito interessante. Por favor. Né? O site, e aí eu vou citar o nome, porque isso é público, né? Então, o site decolar.com, ele foi condenado, alguns anos atrás, a uma multa de 7,5 milhões. Por quê? Porque ele estava fazendo está usando uma prática chamada geoblocking. Já ouviu falar nisso? Nunca tinha ouvido falar. Ou seja, de acordo com o local, com o georreferenciamento do IP do seu computador, ele abria ou fechava acesso para você a alguns pacotes e alguns serviços. Ou seja, olha a discriminação, o dado pessoal, o IP do computador é dado pessoal, ele identifica você, né? Sendo usado de forma discriminatória. Se eu pegar o meu laptop, o meu telefone, e for para uma região de campus, na qual o algoritmo dele identifica que é uma região de baixa renda, ele me bloqueia o acesso àquele resort 5 estrelas na costa do Sauípe. Isso é asqueroso. Se eu pego o laptop e eu venho aqui para Pilinca, ele diz que tem lugar. Então a lei, né, ela vem equilibrar um pouco essa relação extremamente desigual, né? Se existe lei feia e lei bonita, essa seria uma lei bonita. Ela vem colocar um pouco de justiça, né, numa relação na qual o cidadão... Agora, nós temos aquele exemplo do escândalo da eleição do Trump, que até hoje é motivo de discussão, né, no qual uma empresa inglesa chamada Cambridge Analytica, né, tem um filme muito bom no Netflix aí, né, ela foi contratada e da gestão, né, da análise de milhões de dados, ela conseguia canalizar a propaganda, etc., individualmente para 300 milhões de eleitores, 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos, 150 milhões, imagina você sendo, no seu telefone, recebendo uma propaganda que diz respeito àqueles valores, aquelas preocupações suas, com base na sua navegação. Fulano é a favor do desarmamento, fulano é a favor. Esse aqui é a favor da questão de liberação de gênero. Esse aqui é contra, ele é mais conservador. E cada pessoa recebendo informação diferenciada, de maneira influenciada no seu voto. Eu participei na semana passada do evento em Manaus, na qual todo voltado para a questão do contexto eleitoral desse ano, um evento jurídico, né, e a minha participação foi exatamente tratando do impacto, né, da lei no processo eleitoral, uma vez que vai ser o primeiro pleito
dentro da vigência da lei. Então, regras que em 2018 não valiam, elas valem agora. Então, é importante que os operadores do direito, candidatos, assessores, eles estejam atentos a isso, porque além de todas as regras da justiça eleitoral, valem também as regras da LGPD. E tanto isso é verdade, tanto isso é forte, o impacto, que o TSE e a autoridade criaram uma cartilha dedicada a esclarecer isso. Ou seja, para deixar claro a conexão e deixar claro que existe mais um risco, como eu comentei, mais um ponto de atenção nas próximas eleições. Outra situação também que a gente pode comentar, e o TSE, no caso, a divulgação dos dados são bem mais profundos, inclusive pertences com aquela coisa toda. O candidato fulano declarou que tem tanto, isso aliás é motivo até de discurso no palanque, né? De ataques, né? Enfim, tem várias, que interessante o engajamento aqui, já são 7h46 agora. Tem pergunta, Renato? Tem aqui a Pamela Teodoro França Fernandes, ela diz aqui, na justiça já passa de 600 decisões envolvendo a LGPD. Ela diz aqui, a mesma Pamela, a empresa tem que proteger seus clientes e seus colaboradores, todos são pessoas físicas. A proteção tem que ser, entre aspas, para fora e para dentro. Depois a gente comenta, pede o senhor para comentar e a gente volta dentro de instantes. Então, vou só pedir licença a você que nos acompanha também, continue ligado. Tem outros exemplos, nós vamos citar exemplos. Vou dar um gancho aqui para segurar a audiência também. Se bem que o Renato já faz isso por si só. Mas vamos lá. Você compra um remédio para o seu avô na farmácia. Você tem 20 anos, 25 anos, 30 anos. Um remédio de Alzheimer. Um remédio desse uso contínuo, mas você não tem plano de saúde, tá, beleza. E aí seus dados estão lá, que com 30 anos você já comprava aquele remédio. E quando você for fazer um plano de saúde, pode aparecer esses dados que você já tem essa doença pré-existente? Como que você vai provar que aquele remédio que você comprava para tal doença era para o seu avô, para sua mãe, para o seu pai e não para você? Essa que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Então, as empresas devem estar atentas aí e se adequarem, porque é o que o Renato falou. Lei feia, lei bonita, lei pega, lei não pega. Essa já pegou 50 milhões, a do Cinto de Segurança foi R$125, pegou rapidinho, com 50 milhões, já pegou. Estou falando que enquanto não multou, ninguém usava cinto. Passou a multar, chego aqui, eu quero colocar cinto até nessa cadeira aqui da 7h48, nós vamos ao intervalo então. E para a gente entender mais, o Renato vai jogando luz aí sobre nossas dúvidas daqui a pouco no próximo bloco, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinação. Falar em dados, ontem no Rio uma menina foi presa, ela morava em frente ao BOP, no 12º andar, tinha acesso às câmeras internas de segurança do BOP. E ela batia todo o detalhamento para o tráfico quando o BOP estava definindo ali uma operação, se juntando para sair, entre outras coisas. O que é o tal de proteção de dados? E essas câmeras, essas imagens que estão aí, que filmam a gente quando a gente passa na rua, isso vai para onde? Isso fica como? Quando eu entro numa loja, ou quando você entra aqui na própria rádio, como é que fica essa situação? É muito... Gente, hoje a exposição nossa é gigante. Voltamos já.